Outra coisa que é muito importante para nós é comparar frações para que a gente chegue em frações irredutíveis, tá? Porque o conjunto das frações ele é dado por frações irredutíveis. O primeiro conceito que a gente tem que dominar é o de classe de equivalência. Esse tio que está aqui, né, esse símbolozinho, a gente indica ele como equivalência nas frações. Geralmente, sempre que você vai tratar de equivalência em diversas áreas da matemática, mesmo até as mais avançadas, esse símbolo é o que é usado para equivalência. Vocês vão ver aí no final, lá nas últimas aulas do nosso curso, quando a gente estiver trabalhando com sistemas lineares, que sistemas equivalentes são dados por esse símbolo, tá bom? Também. Então, a gente vai usar ele para a classe de equivalência das frações, que é o conjunto de todas as frações equivalentes a uma fração dada. Por exemplo, vamos pegar aqui uma fração, que a gente, uma fração aparente aqui, 3 sobre 1, né? 3 sobre 1 é uma fração aparente. Por quê? Porque 3 dividido por 1 é 3, então é um inteiro. Mas o conjunto, a classe de equivalência delas, são as frações que são múltiplas dessa. Então eu vou considerar somente as positivas, tá? Multiplica por 2, fica com 6 sobre 2, multiplica por 3, fica com 9 sobre 3, multiplica por 4, fica com 12 sobre 4, e assim sucessivamente. Ou seja, você tem diferentes numerais, diferentes frações, para representar a mesma fração. Um outro exemplo está aqui, ó, 3 quartos. 3 quartos é uma fração irredutível, uma fração aí cujo numerador é menor do que o denominador. Se você multiplicar ela por 2, você fica com 6 oitavos. O que você tinha aqui nessa nossa representação gráfica? Observe que 3 quartos você tinha um quadrado dividido por 4, tá? Então são os quadrados maiores aqui, tá? E aí você pegou 3 deles. Agora, pense que você quer dividir esse quadrado em oitavos, ou seja, em 8 partes. O que a gente faz? A gente vai pegar cada quadrado que a gente tinha e vai colocar diagonal. Por quê? Porque eu tenho triângulos iguais, tá? Então, ao invés de ter 4 quadrados dentro do quadrado maior, eu vou ter 8 triângulos dentro desse quadrado. E aí, para considerar os 3 quartos, ou seja, os 6 oitavos, eu considero 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos meus 8 triângulos. Perceba que a área tomada é a mesma, de 3 quartos e 6 oitavos. Então, elas são o que a gente chama de frações equivalentes. A fração irredutível minha é 3 quartos. Todas as outras não são frações irredutíveis. Então, a classe de equivalência dessa fração 3 quartos seria 3 quartos, 6 oitavos, 9 sobre 12 avos, e assim sucessivamente. Então, com isso estabelecido, a gente pode falar sobre a comparação entre frações. Para comparar duas ou mais frações qualquer, em primeiro lugar, devemos transformá-las em frações equivalentes de mesmo denominador. Então, por exemplo, 3 sobre 4, 2 sobre 3 e 1 sobre 2 são frações que representam partes diferentes do todo. Tá? Para a gente comparar qual é maior, qual é menor, a gente costuma colocar todas elas sobre o mesmo denominador. Então, perceba, o que a gente vai tentar achar aqui? A gente vai tentar achar o mínimo múltiplo comum de 4, 3 e 12. O mínimo múltiplo comum, 4, 3 e 2, desculpa. Tá? Então, divide por 2, 2, o 3 não é divisível por 2, então desce ele, 1. Divide por 2 de novo, 1, 3, 1. Agora o 3. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Tá? Lembra da nossa aulinha de mínimo múltiplo comum? Pois é, ela é útil aqui agora, nesse momento. Para que eu coloque todos eles como uma fração agora, que ao invés de eu vou dividir em 4, ou 3, ou 2 partes, eu vou dividir todas elas em 12. Para que isso aconteça, 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3, 9. Então, 3 quartos é equivalente a 9 sobre 12 avos. 12 dividido por 3 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, 2 terços é equivalente a 8 sobre 12 avos. E, por fim, 12 dividido por 2 é 6, 6 vezes 1 é 6. Então, nós teremos que 1 meio é equivalente a 6 sobre 12 avos. Então, agora fica fácil da gente perceber. Por quê? Para se comparar frações, basta você pegar todas elas com o mesmo denominador e a que tiver maior numerador são as frações maiores. Tá? Então, se você tiver todas elas no mesmo denominador, o numerador é o que vai determinar quais são maiores. Então, a gente sabe que 9 sobre 12 avos é maior do que 8 sobre 12 avos, que por sua vez é maior
do que 6 sobre 12 avos. Então eu posso concluir que 3/4 é maior do que 2/3, que por sua vez é maior do que meio. Então, essa é uma forma de comparar frações. Aqui, ó, só para a gente fixar as ideias, temos uma outra observação. Se duas frações têm o mesmo numerador, perceba que no caso anterior era o mesmo denominador, a maior é aquela que tiver o menor denominador. Tá? Então, por exemplo, você tem numeradores aqui 7, 7, 7. 8, 5 e 2 no denominador. A maior é a que tiver menor denominador. Tá? Obviamente, você pode pensar nisso aqui como uma divisão simples. 7 dividido por 2 é 3,5. 7 dividido por 5 é igual a 1,4. Tá? E 7 dividido por 8 é igual a 0,8 aproximadamente. É 875, né, se eu não me engano. Tá bom? Então aí você consegue verificar que realmente isso acontece. Uma outra forma de você fazer isso é colocar todas elas no mesmo denominador, né, que é a técnica anterior. Então, 2, 5, 8. Vamos ver aqui qual que é o MMC nesse caso. Então aqui a gente vai ter 2, 1, 5 e 4. 2, 1, 5, 2. 2, 1, 5, 1 e 5. Então teremos 4, 8 vezes 5, 40. Então vamos colocar todas essas frações no denominador 40. Então 40, 40, 40. Então temos aqui três frações. 7 sobre 2 vai ser equivalente a 40 dividido por 2, 20, vezes 7, 140. 40 dividido por 5, 8, vezes 7, 56. Já sabemos que 140 é maior do que 56. Tá? E aqui você tem 40 sobre 8, que dá 5. Né? E vezes 7, nós temos 35. Então, a gente pode garantir que realmente isso acontece por três regras diferentes. A primeira, se os numeradores forem o mesmo para as três frações ou para mais frações, a maior é aquela que tiver o menor denominador. Você pode colocar todas elas no mesmo denominador e verificar os numeradores maiores. Né? E para isso a gente usou o mínimo múltiplo comum para chegar nessas frações. Uma propriedade fundamental da comparação entre frações é a seguinte. Multiplicando-se ou dividindo-se ambos os termos de uma fração por um número natural diferente de zero, o valor dessa fração não se altera. Ou seja, obtém-se uma fração equivalente à fração dada. Tá? Por exemplo, 3/4 é equivalente a 9 sobre 12 avos, pois você está multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 3. E se você fizer isso para qualquer número inteiro diferente de zero, e aí pode ser positivo ou negativo, você vai encontrar frações equivalentes. Lembrando que tem que ser o mesmo número para multiplicar o numerador e o denominador. E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou dessa nossa aula, eu peço então que você apoie o nosso projeto. Como? Curtindo essa aula, para o YouTube saber que esse conteúdo é importante. Compartilha com seus colegas para que mais pessoas possam assistir e que a gente possa ajudar mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, porque assim você ajuda a gente a crescer. Se essa aula te ajudou muito e você quiser nos apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. E na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como livros e cursos que eu julgue importantes. Tudo bem? Então era isso, até a próxima, abraços.